Olá, seja muito bem-vindo à quinta aula da disciplina Educação Cristã e Ensino Religioso. Eu sou o professor Anderson Alexandre, eu estive com vocês nas 4 primeiras aulas e hoje nós vamos finalizar com a quinta aula. A quinta aula é sobre o ensino religioso enquanto uma disciplina laica. Vamos aqui fazer algumas definições para que venhamos compreender melhor a unidade 5. Mas antes que venhamos adentrar nos conteúdos, eu quero ressaltar a você a importância de assistir às aulas conceituais. Não deixe de ler o livro didático, que por sinal está excelente. Não deixe de assistir todas as aulas conceituais, ok? Pois bem, vamos então à unidade 5 com o seguinte tema: o ensino religioso enquanto uma disciplina laica. O que é ensino? A palavra ensino vem do grego didaquê, que significa instrução, que significa transmitir informações. Portanto, aqui nós estamos compreendendo que o ensino diz respeito à instrução que é dada. A palavra ensino vem do grego didaquê, que significa instrução, que significa transmissão de informações. Religioso. O termo religioso vem de uma outra palavra, que é religião. Você já parou para pensar o que é religião? A palavra religião vem do latim religare. O termo latim religare significa fazer uma religação. Significa fazer uma ligação entre o homem e Deus. Portanto, as religiões têm como finalidade de religar o homem a uma divindade, de religar o homem a um ser transcendente, a um ser sobrenatural. Todas as religiões, elas vão culminar neste propósito. Enquanto uma disciplina que faz parte do currículo das escolas, esta disciplina deve ser laica. O que é laica? A palavra laica vem do latim laikos, que significa povo. Portanto, o termo laico significa secular, algo do povo, que não tem nenhum vínculo com a religião, que não tem nenhum vínculo com a religiosidade, que não tem nenhum vínculo com uma certa igreja, e sim ser laico, ser do povo, ser algo secular. Portanto, nós vamos então adentrar no ensino religioso enquanto uma disciplina laica. Vejamos, objetivos de aprendizagem: compreender as questões históricas e contemporâneas que norteiam o ensino religioso. Analisar a legislação educacional no que confere à implantação do ensino religioso nas escolas, no currículo escolar. Conhecer os fundamentos epistemológicos da disciplina de ensino religioso no Brasil. Ainda nós vamos analisar o currículo da disciplina de ensino religioso, conhecer metodologias vigentes para a aplicação desta disciplina, compreender de que modo são e podem ser realizadas pesquisas nessa área de estudos e ensino. Sobre o plano de estudo, nós vamos ver os seguintes tópicos: a sociedade atual e o ensino religioso, a legislação educacional brasileira e a disciplina de ensino religioso. Também nós vamos ver um norte para o ensino religioso, a sua fundamentação epistemológica. Além disso,
o currículo da disciplina escolar de ensino religioso, metodologias e a aplicação do ensino religioso nas escolas brasileiras. E, por fim, a pesquisa na teoria e na prática do ensino religioso. Vamos então fazer aqui uma breve introdução sobre o ensino religioso no contexto histórico do Brasil. Vejamos, hoje convivemos com vários signos culturais e um pluralismo de informações, tendências, assim como religiosidades em um mesmo espaço. Contudo, ainda caminhamos a passos lentos no sentido a um respeito à liberdade e diferentes opiniões. O ensino religioso é uma área de estudos dedicados ao fenômeno religioso, enquanto um aspecto importante que norteia a vida humana em suas ideias, ações e processos históricos sociais. Para se chegar a esta concepção do ensino religioso, no Brasil, tivemos um longo processo. Vejamos, o ensino religioso no currículo escolar aqui no Brasil diz respeito à ordem social. Porque hoje se tem um ensino religioso no currículo escolar? Para manter a ordem social. Porém, este ensino religioso, hoje, no século XXI, não diz respeito a uma determinada religião, como foi tempos atrás com a religião do catolicismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, o ensino religioso, no momento atual, diz respeito ao fenômeno religioso. O que é o fenômeno religioso? A necessidade de um ser transcendente. Sendo assim, o ensino religioso que é proposto no currículo escolar, no contexto brasileiro, não diz respeito a uma religião X ou Y, e sim a todas as religiões. Vai tratar especialmente sobre a necessidade de um ser transcendente, que é o tal do fenômeno religioso. Fenômeno este que perpassa em todas as religiões. E detalhe, o ensino religioso tem como finalidade promover a ordem social, os valores éticos, promover a liberdade de expressão na religiosidade, promover a compreensão do outro em relação à sua religiosidade. Esta é a definição do ensino religioso hoje, no século XXI. Vamos ver, então, como que foi esse contexto histórico, desde o Brasil colônia, Brasil imperial e Brasil república, para que hoje viéssemos chegar no século XXI. Vejamos. A sociedade atual e ensino religioso. No Brasil, o ensino religioso foi inserido desde o início da colonização portuguesa, com a vinda de padres missionários para cá. No entanto, este era visto enquanto um ensino catequético, para civilizar os indígenas nos moldes europeus, cristãos e católicos. Como nós vamos ver, o ensino religioso, ele vai perpassar por alguns períodos. O ensino religioso vai perpassar pelo período da colônia, pelo período imperial e pelo período da República, desde a República Velha e a República Nova. Só que, de início, aqui nós temos a introdução dos missionários católicos, que foram fundamentais na implantação da educação no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ver sobre eles. Enquanto isso, eu quero que você anote os períodos, as fases da história do Brasil em relação ao ensino religioso. Me acompanhe. Em 1549 d.C., trazidos
pelo governador-geral Tomé de Souza, chegam ao Brasil 6 missionários jesuítas, liderados por Manuel da Nóbrega. Em Salvador, fundam um colégio da Companhia de Jesus, a primeira de centenas de escolas públicas e gratuitas, espalhadas pelo Brasil. Originalmente, essas instituições seriam para os indígenas, mas eles frequentavam apenas as unidades de fazenda, onde serviam de mão de obra para os jesuítas. Os colonos reivindicaram as escolas para educar também seus filhos e se tornarem seus usuários exclusivos. Os jesuítas foram responsáveis pela criação da Ratio Studiorum no ano de 1599 depois de Cristo. Pois bem, Inácio de Loyola, no ano de 1534, ele vai fundar a Companhia dos Jesuítas. Os jesuítas foram fundamentais na implantação da educação no mundo todo, nos continentes até então conhecidos. Eles vão ter como finalidade de ganhar novos fiéis para a Igreja Católica por meio da educação. Então eles vão sair ao mundo afora e eles vão promover a educação na finalidade de obter novos fiéis à Igreja Católica. Porém, eles foram fundamentais na promoção da educação no Brasil e também na Europa, em outras partes do mundo. Eu quero que você faça uma pesquisa detalhada sobre os jesuítas, especialmente Inácio de Loyola, que em 1534 ele vai fundar esta companhia de missionários que vão buscar novos adeptos à religião católica por meio da educação. Em 1540, eles vão ser reconhecidos pela Igreja Católica, pela Igreja Sede em Roma, pelo Papa Paulo, e também em 1544 a 1546, eis que os jesuítas vão fazer parte do movimento contra a Reforma. A Igreja Católica vai promover o movimento contra a Reforma, eis que os jesuítas vão fazer parte deste movimento, na tentativa de conter o crescimento do movimento protestante. Então vale a pena você pesquisar sobre os jesuítas, que tiveram uma contribuição imensa no Brasil e também em outras partes do mundo. Os jesuítas, eles criaram em 1599 a Ratio Studiorum, que é um plano e organização de estudos da Companhia de Jesus. Olha só que interessante a contribuição da Ratio Studiorum. Aqui no Brasil, eles deixaram as suas marcas. Por exemplo, você iniciou seus estudos em fevereiro. Quem modificou de setembro, que era o costume na Europa, e aqui no Brasil aplicou para o início das aulas em fevereiro, foi a Ratio Studiorum, os jesuítas. Você fez ao longo do ensino fundamental, ao longo do segundo grau, agora com a faculdade em teologia, você tem feito prova. Quem aplicou a prova no ensino foram os jesuítas. E a prova era escrita e também oral. Você já se deparou com alguns feriados no calendário letivo do colégio e agora da faculdade. Quem aplicou os feriados no sistema eletivo foram os jesuítas, para que os alunos pudessem descansar. Sabe essa divisão de classes? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano? Quem fez essas divisões foram os jesuítas através da Ratio Studiorum. Pois bem, as implicações da Ratio Studiorum
estão sobre nós. Se você pegar uma escola, tem o diretor, tem o pedagogo, tem o supervisor, tem o professor. Toda esta demanda e divisões, eis que surgiu através da Ratio Studiorum. Os jesuítas lançaram ao mundo a Ratio Studiorum em 1599. Pois bem, a importância dos jesuítas no Brasil, eles fundaram colégios e seminários em toda a parte do Brasil. Só que, em 1759, Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas do Brasil. Por quê? Marquês de Pombal vai fazer uma revolução da educação. Marquês de Pombal, ministro de Portugal, ele influenciado pelo iluminismo, ele influenciado pelas ideias iluministas da Europa no século XVIII, eis que ele vai propor uma educação que vai visar o crescimento financeiro de Portugal e de sua colônia, que no caso era Brasil. Então, o Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas em 1759, porque os jesuítas, eles combatiam a escravidão, eles não concordavam com alguns abusos dos colonos em relação àqueles que tinham sido colonizados. Então, Marquês de Pombal expulsa os jesuítas de Portugal e assim os jesuítas foram expulsos também da colônia de Portugal, que no caso era Brasil. E aí Marquês de Pombal vai fazer uma reforma educacional, a Reforma Educacional Pombalina. Eu quero que você anote a Ratio Studiorum, faça uma pesquisa, e eu quero que você anote sobre a Reforma Educacional Pombalina. Vai ser muito interessante você fazer essas pesquisas. Vamos dar continuidade. Um quadro dos principais períodos da história do Brasil e o seu enfoque no ensino religioso. Nós temos aqui, então, o período colonial, de 1500 a 1822. Aqui no período colonial, o ensino da religião era voltado para o ensino da Igreja Católica. Sendo assim, nós tínhamos aqui o ensino da religião católica no período colonial. No período imperial, que vai de 1822 a 1889, o ensino da religião era voltado à Igreja Católica. Sendo assim, o ensino era o ensino da religião católica. No período republicano, que vai de 1889 até os dias de hoje, que se divide entre República Velha e a República Nova. A República Velha, que vai de 1889 até 1930, ocorre uma separação entre o Estado e a Igreja. E na República Velha ocorre pouca abertura ao ensino religioso. Já na República Nova, de 1984 até os dias de hoje, ocorre o seguinte: o uso do ensino religioso para manter a ordem social. Vejamos, você vai pesquisar sobre essas fases para que você obtenha um conhecimento maior. Então faça uma pesquisa sobre o período colonial. Quando se iniciou, quando terminou, por que iniciou, por que terminou. Sobre o período imperial e sobre o período da República, a República Velha e a República Nova. Nós vamos ter aqui, no período da República, a República Velha, a Era Vargas, vamos ter o período do populismo, depois a ditadura militar, as diretas, já que vem logo em seguida, e vem a nova república, com a indicação de presidente por meio dos votos. Então eu peço a você que faça uma linha do tempo. É muito fácil fazer isso e você vai obter um conhecimento favorável. Então faça uma linha do tempo sobre o período colonial, imperial, a República Velha e a República Nova, ok? Então, dentro de cada fase, nós temos o ensino da religião católica no período colonial, o ensino da religião católica no período imperial
E nós temos a separação entre Estado e Igreja, então não há uma abertura significativa ao ensino religioso na República Velha. Já na República Nova, adentra novamente o ensino religioso, porém para manter a ordem social. Agora, na República Nova, o ensino religioso não diz respeito à Igreja Católica ou outras religiões, e sim ao fenômeno religioso, a necessidade de um ser superior, sobrenatural. Sendo assim, o ensino religioso não é voltado a uma religião específica, mas sim a todas as religiões, para promover a ordem social. Olha só que interessante. Antes de vir a República Nova, o Brasil tinha acabado de sair de onde? Da ditadura militar. O domínio dos militares no Brasil, de 64 a 85. Aí quando vem a República Nova, eles promovem o ensino religioso dentro do currículo escolar para promover a ordem social, os valores éticos, o respeito, o reconhecimento do outro, o aspecto desse cidadão, ser um ótimo cidadão, valores esses que todas as religiões acabam transmitindo. Uma síntese da história do ensino religioso no Brasil. Então nós temos aqui três fases. Primeira fase, de 1500 a 1889, que ocorre uma união do Estado e a religião. Nós temos a segunda fase, de 1890 a 1930, que tem uma separação, um rompimento de Estado e religiões. A terceira fase, de 1931 até os dias de hoje, ocorre uma separação atenuada de Estado e religiões. O que é isso? Nós temos agora, do período da República para os dias de hoje, nós temos o ensino laico. O Estado é laico. O Estado é secular. Não tem nenhum vínculo com a religião, seja católica, protestante ou outras. Porém, tem uma separação atenuada. Olha, nós somos laicos, porém, vamos permitir que dentro do currículo escolar tenha um ensino religioso, que não seja só de uma religião, mas sim de todas, para promover a ordem social. A legislação educacional brasileira e a disciplina de ensino religioso. No início da formação do Brasil, o ensino religioso era confessional, então era regido pelos padres ou dentro de uma formação católica. Já com a República e a sua implantação na legislação brasileira, por meio da Constituição de 1934, o ensino religioso era entendido enquanto uma disciplina autônoma e relacionada à divulgação de uma doutrina religiosa. Não necessariamente a católica, o que não exigia uma formação específica para ministrá-la. Até a década de 70, o que encontraremos são cursos breves vinculados a algumas comunidades religiosas. É apenas após essa década em questão, a partir da década de 70, que foram feitas tentativas de estabelecer uma formação específica para o professor de ensino religioso. A partir da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, o respeito às diferenças e à liberdade cultural e religiosa foi proclamado, como vemos no artigo seguinte. Então nós temos aqui o artigo 5 e do tópico 6, que fala sobre a liberdade religiosa aqui no Brasil. Então o artigo 5 do inciso 6, eles vão dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Constituição de 1988. Sendo assim, o Estado brasileiro abria espaço para a implantação da disciplina. Contudo, esta era em caráter facultativo e, a princípio, incluída nas escolas, mas sem que o governo tivesse a obrigação de arcar com seu ônus. Foi depois de muitos debates de grupos e entidades em relação à frase acima da LDB, que marcava tal desobrigação por parte do governo de garantir que essa disciplina fizesse parte do currículo escolar sob sua tutela. Que a LDB 9394/96 foi revista para a LDB 9475/97. Olha só, é interessante você fazer uma análise sobre a LDB. Nós temos 3 fases da LDB. Nós temos a LDB do ano 61, a LDB do ano 71 e a LDB do ano 96. Momento em que Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil. Olha só que interessante. Em 96, com a terceira modificação na LDB, que foi do ano de 96, eis que o ensino religioso era facultativo, porém o governo ele não tinha o vínculo de arcar com o ônus, de se responsabilizar pela aplicação do ensino religioso. 6 meses depois, no ano 97, foi revista. Então modifica. Aí o Estado assume a obrigação de analisar, de averiguar, de ver quem deve ser o professor, quem é contratado, quem não é, o que é ensinado. O ensino religioso, a partir da LDB de 97, ele continua a ser facultativo. Porém, o Estado passa a ser obrigado a transmitir essa disciplina, mas cabe ao aluno escolher. Eu quero fazer. Não, eu não quero fazer. Se o aluno escolher em não fazer o ensino religioso, porque é facultativo, ele vai ter que fazer uma outra disciplina, em um tema que seja pertinente à sua formação. Então, o que ocorre com a LDB de 96 para 97? O ensino religioso é obrigatório ao Estado, para que seja implantado no currículo escolar. Porém, o aluno, ele pode escolher se ele quer ou não, é facultativo. Então, eu quero que você anote e que você faça uma pesquisa. Tem na internet, é fácil de você ter acesso. Você vai comparar as duas leis, de 96 para 97. Então, você pesquisa a LDB 9394/96, você vai ver que diz isso, que o governo não tinha obrigação de arcar com o seu ônus. Já 6 meses depois, vem a LDB 9475/97, porque ela foi revista. Aí você compara uma com a outra, vai ser interessante. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é o significado de LDB. É interessante a gente ler o artigo 33, inciso 1 e 2. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, com a LDB 97, que foi revista, o Estado é
obrigado a oferecer o ensino religioso. Verificar a contratação de professores, Porém, o ensino continua sendo facultativo. O aluno ele escolhe se ele quer fazer ou não. Porém, se ele decidir em não fazer a disciplina de ensino religioso, ele deverá cursar uma outra temática para compor a carga horária e também as disciplinas pelos quais ele deve fazer. O interessante é que o ensino religioso com a LDB de 96 e revisada em 97, ela deve ser aplicada no horário normal. É uma disciplina comum como as demais outras. Porém, é facultativa. O aluno pode escolher se quer ou não. E este ensino religioso visa o fenômeno religioso e não uma determinada religião. E sim o aspecto religioso, os valores éticos, as religiões existentes no Brasil e no mundo. FONAPER, que é o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso, e você pesquisa, porque tem o site da FONAPER e é interessante você fazer uma pesquisa. O FONAPER é uma associação civil de direito privado, de âmbito nacional, sem vínculo político partidário, confessional e sindical, sem fins econômicos, que congrega, conforme seu estatuto, pessoas jurídicas e pessoas naturais identificadas com o ensino religioso, sem discriminação de qualquer natureza. A FONAPER foi fundada em 26 de setembro de 1995, em Florianópolis, Santa Catarina, e vem atuando na tentativa de promover o ensino religioso como um componente curricular. O FONAPER, no dia 4 de setembro de 1997, divulgou as seguintes normas para habilitação e admissão de professores para essa área. Então, olha só, o FONAPER vai promover alguns itens necessários para que um professor venha entrar dentro da escola e ministrar o ensino religioso. Por quê? A FONAPER é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade privada que vai servir ao MEC, ao Ministério de Educação. Vai promover ao MEC subsídios, componentes curriculares a respeito do ensino religioso, que foi fundado em 95 em Florianópolis, Santa Catarina. Sobre a contratação de professores em relação à disciplina de ensino religioso, FONAPER vai exigir as seguintes questões. Primeiro, fazer parte do quadro de professores, seja federal, estadual ou municipal. Segundo, ser portador de diploma de licenciatura em ensino religioso. Que curso é este? É o curso de Ciências da Religião, que é uma licenciatura no ensino religioso. Caso não existam profissionais devidamente lecionados que tenham essa licença, a licenciatura, que sejam devidamente licenciados, o sistema de ensino poderá preencher os cargos de professores com profissionais, assim de outras áreas. Sendo assim, é necessário que sejam portadores de diploma de especialista em ensino religioso, desde que seja portador de um outro diploma de uma licenciatura, seja em qualquer área, e tendo aí uma pós, uma especialização no ensino religioso, pela FONAPER, o professor pode ministrar essa disciplina. Bacharéis na área da religiosidade, que é o nosso caso, o curso de teologia, com a seguinte disciplina que deve ser cursada. Dentro das suas notas, do seu histórico escolar, tem que ter esta disciplina, teologia comparada. Então aqui são as exigências da FONAPER para que um professor venha ministrar o ensino religioso dentro do sistema escolar. Demonstrar capacidade de atender à pluralidade cultural e religiosa brasileira, sem proselitismo, comprometer-se com os princípios básicos de convivência social e cidadania,
apresentar domínio dos parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso. Então você está vendo que o ensino religioso, que é promovido hoje no século XXI, ele não diz respeito a uma religião só, e sim diversas religiões. E esse ensino religioso exige necessariamente de seu professor uma formação em licenciatura da ciência da religião, que difere do curso de teologia. Agora, eu, sendo formado em teologia, se eu ter cursado dentro do meu curso de teologia a teologia comparada, religiões comparadas, eu posso ingressar no sistema escolar e dar aula de ensino religioso. Se eu ter também uma pós-graduação em ensino religioso e ter uma licenciatura, eu também consigo, mesmo que seja uma licenciatura em outra temática, em um outro campo, mas tendo uma pós em ensino religioso, eu consigo também adentrar no sistema escolar e ministrar a disciplina de ensino religioso. O PCN-ER de 1996, que são os parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso, feito pela FONAPER. Esses parâmetros curriculares nacionais para o ensino religioso vão dizer o seguinte: é necessário que o conteúdo tenha os seguintes itens: valorizar o pluralismo e a diversidade cultural. Então você está vendo que não há um sentido de buscar novos adeptos, ganhar novos fiéis. Não, é valorizar todos tipos de entendimento sobre a religião, ou seja, o pluralismo e a diversidade cultural. Propiciar o conhecimento dos elementos básicos, subsidiar o educando na formulação do questionamento existencial, analisar o papel das tradições religiosas, facilitar a compreensão do significado das afirmações e verdades de fé das tradições religiosas, refletir o sentido da atitude moral e possibilitar esclarecimentos sobre o direito à diferença na construção de estruturas religiosas que têm na liberdade o seu valor inalienável. Então você está vendo que exige do professor esse sentido neutro, ser imparcial. Professor em sala de aula que vai ensinar a disciplina de ensino religioso, ele deve ser neutro, ele vai transmitir todas as religiões. Ele vai valorizar o fenômeno religioso, a necessidade do ser transcendente que é encontrado em todas as religiões. E vai apresentar os valores éticos de cada religião. E não como nós vimos na época do período colonial, na época do período imperial, que o ensino religioso dentro das escolas, que se iniciou com os jesuítas em seus colégios e nos seus seminários, que o intuito era catequizar, que o intuito era ganhar novos adeptos à religião católica. Agora, com a nova república, não. O intuito do ensino religioso é promover a ordem social, apresentar todas as religiões. O ensino religioso ganha espaço enquanto disciplina, a compor o currículo no ensino fundamental, pois passa a ser ofertada por professores que não têm mais a função de angariar fiéis a uma determinada doutrina religiosa. Essa disciplina, apesar dos pesares e dos percalços que ainda a limitam diante das demais disciplinas de formação nas nossas escolas, ganhou um novo status, a de formar cidadãos. Esta foi a resposta aos anseios da sociedade, que se encaminharam após a redemocratização do país por uma formação escolar cidadã, com respeito à diversidade brasileira e à escola pública laica. Agora vejamos um norte para o ensino religioso, sua fundamentação epistemológica. Nós vimos até então que o ensino religioso, na década de 90, para cá, vem sendo tratado
pela legislação que concebe a educação no Brasil, como uma disciplina que deve ajudar na formação dos cidadãos que compõem nossa sociedade. Sendo assim, a disciplina do ensino religioso tem o propósito de formar cidadãos. Cidadãos que venham respeitar a liberdade religiosa, independente do credo confessional de um e de outro. O ensino religioso passou a ser tratado, em especial pelas organizações e grupos de pesquisa, que o têm como objeto, enquanto uma área de estudos que deve ter profissionais que atuarão como docentes, com uma formação leiga. Leiga não no sentido de ignorante, mas leiga no sentido de não fazer parte do clero, não fazer parte especialmente da igreja confessional, da Igreja Católica. Assim, temos a importância das ciências da religião, que é um curso de licenciatura em ensino religioso, ciências da religião, enquanto uma das bases epistemológicas para o ensino religioso atual. Então, a base epistemológica do ensino religioso é especialmente a licenciatura de ciências da religião. Aqui eu faço a vocês um breve resumo da história do ensino religioso no Brasil, pedindo a vocês para pesquisarem sobre o período colonial, o período imperial, que o ensino era voltado à Igreja Católica. Depois vem o período da República, o momento da República Velha, que há uma separação entre Estado e Igreja e não tem uma abertura significativa ao ensino religioso. E, por fim, estamos na República Nova e ocorre o uso do ensino religioso para manter a ordem social. Nós vamos perceber que foi no decorrer do século XX, com uma separação maior entre o Estado e a Igreja, que a possibilidade de outros ritos, que não o católico, fossem praticados mais livremente. Então vocês estão percebendo que a ideia é promover a pluralidade religiosa e não tão somente uma religião. Pois bem, o ensino religioso vai tratar especialmente a respeito do fenômeno religioso. E eu lhe pergunto, o que é esse fenômeno religioso? A resposta é a seguinte: o fenômeno religioso é uma análise da relação do homem com a construção das religiões. Então você percebe que há uma abertura para a pluralidade, para a diversidade de religiões, e não voltado a uma só religião. É exatamente isso que o ensino religioso promove no sistema escolar. Pois bem, vai promover então a tolerância religiosa, vai evitar os preconceitos e vai manter a ideia de que o Estado é laico. A definição de que o Estado é laico, ou seja, secular, não envolve com nenhuma religião específica. O currículo da disciplina escolar de ensino religioso. Então nós temos aqui os parâmetros curriculares nacionais do ensino religioso, que foi desenvolvido pela FONAPER. Eles vão apresentar 5 variantes para que o ensino religioso esteja alicerçado em 5 itens, como culturas e tradições religiosas, textos sagrados, teologias, as diversas teologias, ritos e o ethos. Ethos, que é a ética. Então, o ensino religioso que foi defendido pela FONAPER é aquele que promove a pluralidade das religiões, a diversidade religiosa e a tolerância de cada religião. Tomando esses parâmetros, ou mesmo partindo da LDB atual, muitas diretrizes curriculares estaduais foram elaboradas. Os temas que são recorrentes na disciplina de ensino religioso no Brasil são os seguintes: o que é religião? O que é religiosidade? O que é sagrado? O que é o fenômeno religioso enquanto um objeto de estudo da disciplina de ensino religioso? A diversidade cultural religiosa e a necessidade de diálogo e tolerância.
as diferentes formas de organizações religiosas, os símbolos religiosos, lugares sagrados, textos sagrados, orais e escritos, rituais nas religiões, os mitos nas religiões, a vida e a morte em diferentes tradições religiosas, temporalidade sagrada. Então você vê que esses são os temas que devem ser tratados dentro do ensino religioso a partir de todas as religiões e não de uma só. Metodologias e aplicação do ensino religioso nas escolas brasileiras. Então, qual é a metodologia a ser aplicada? A metodologia a ser empregada no seu processo de ensino-aprendizagem deve estar inserida dentro das seguintes condições. Com o uso de um instrumento metodológico da maior isenção possível, então o professor tem que ser neutro, tem que ser imparcial, e por meio da análise da constância de determinados valores ou credos ao longo do tempo, todas as religiões. É nesse sentido que o ensino religioso aqui é visto enquanto uma disciplina que deve ser baseada na defesa da laicidade na escola pública. Lembrando, o ensino religioso do século XXI deve promover a laicidade na escola pública. Sendo que, sem se limitar a descrever ou a valorizar uma forma de sagrado. Agora vamos ver a pesquisa na teoria e na prática do ensino religioso. É interessante que nós temos diversos grupos de pesquisa. Nós vamos ter aí 20 grupos de pesquisa sediados em 17 instituições de ensino superior. Quem levanta isso é a professora Santos, a Tassiana Brasil dos Santos, da PUC de Minas Gerais. Ela vai dizer que nós temos aí como grupos de pesquisa pelo menos 20, sediados em 17 instituições. Esses grupos trabalham com o tema educação, teologia, sociologia e história. Os grupos que nós temos estão apresentados aqui na tela. São em torno de 20 grupos espalhados em todo o Brasil, sediados em 17 escolas e faculdades e universidades. Por fim, eu quero fazer a vocês as considerações finais. Olha só, o ensino religioso hoje é uma área de estudos, então é um aspecto científico, não é um aspecto confessional voltado ao clero de uma igreja. Não, é uma área científica, uma área de estudos. Contudo, já passou por várias etapas. Nós vimos colonial, imperial, República Velha e a República Nova. Colonial, o ensino religioso era voltado à Igreja Católica. Imperial, o ensino religioso era voltado à Igreja Católica. República Velha, ali há um rompimento da Igreja e o Estado. Tem pouca abertura para o ensino religioso. Já na República Nova, a partir do ano 85, adentra o ensino religioso na tentativa de promover a ordem social no nosso Estado brasileiro. Sendo assim, o ensino religioso, após a instituição da última LDB, de 96, que foi revista em 97, no que diz respeito ao ensino religioso, no final do século XX, ganhou novos trajes, o que trouxe consequências para a implementação dessa disciplina na escola e também na formação de conhecimentos ao seu respeito na academia. São percursos que o ensino religioso já traçou, mas que ao mesmo tempo ainda vem percorrendo para se tornar uma disciplina com maior credibilidade e aceitação. Eu vou ficando por aqui, mas quero fazer uma ressalva, pedir a você, faça a leitura do livro didático, assista todas as aulas conceituais, faça as pesquisas, tenha um período de estudo. Que Deus lhe abençoe. Vou ficando por aqui. Até mais.